Irmãos, olha, a gente vai estudar hoje sobre a máscara da duplicidade, né? Mas antes de adentrarmos em si no estudo, eu queria que a gente abrisse a Bíblia no Salmo 24, simplesmente o verso 3 ao verso 5. O Salmo, eu achei muito interessante quando estudando isso daqui, eu lembrei desse Salmo, que diz assim, olha: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Uma interrogação. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor, da sua salvação, né? Ou seja, a interrogação do salmista é: quem há de subir, quem há de permanecer, né, no monte do Senhor? E ele responde: o que é limpo de mãos, né, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade. Ou seja, jamais poderemos ser autênticos servos de Deus vivendo em falsidade. Jamais podemos ser autênticos servos de Deus vestindo, usando a máscara da duplicidade. E a gente vai ver o que é uma máscara da duplicidade. É eu ter uma postura na frente de vocês e eu acabar a live aqui e começar a tecer crítica. Irmã Gorete, paz do Senhor, Marlene, bênção, mas quando acaba como é que diz, o teatro por trás é miserável, é gota serena e aí por diante, né? E assim, o que tem de qualidade de crente falso, por isso que eu sempre digo uma coisa: para você dar uma paz do Senhor, você tem que ter de fato paz. E quantas pessoas dão uma paz do Senhor que é uma paz falsa, né? É uma paz que não provém de Deus, não tem paz ali naquele relacionamento. Vocês já observaram que muitas vezes a gente está banalizando o conceito de paz, né? E é muito estranho a gente não viver dessa forma e a gente procurar saber e viver uma vida em santidade, em comprometimento com Deus. Irmãos, eu vou fazer a leitura aqui, à medida que a gente estiver lendo, a gente vai discutindo e chegando a algumas conclusões diante do texto que haveremos de ler. Como eu disse, reitero, olha, a máscara da duplicidade. Lembra, duplicidade vem de dois, é isso? Dupla personalidade. Aí veja bem, olha, o Hernando Derlop diz assim, olha: a máscara de todos os tipos, a máscara de todos os tipos, de todos os tamanhos. Já observou? Uns têm umas máscaras pequenininhas e outros têm umas máscaras que já é colado já no couro, que não tem nem como arrancar mais, porque o cara não sabe mais o que é máscara e o que de fato é o rosto. Mas atento que ele diz assim, olha: a máscara para todos os gostos e ocasiões. Há tanta variedade de máscara quanto variedade de personalidade. Observe que ele faz aí a junção entre personalidade e máscara. Você já observou que a máscara é justamente o que é personalidade? Vem da palavra persona, tem um sentido de pessoa. Já observou que fulano de tal é duas pessoas. Tem gente que é 1000 pessoas. Tem gente que é um pregador. Já observou aquele tipo de pregador que até a voz ele muda para pregar? Ele fala fino, mas quando vai pregar, fala grosso, né? Ele, para cantar, rapaz, cante com naturalidade. Cante com aquilo que você é, com a alma. Não seja você incorporando uma personalidade, um teatro. Lembra daquela passagem de Davi e Saul, que, como é que diz? A armadura de Saul não era compatível para o corpo de Davi. Aí, assim, o que Deus lhe deu, foi o que Deus lhe deu. Não pode mudar. Ou seja, o que é que não pode mudar? O texto. O que o texto está dizendo, você tem que dizer que o texto está dizendo. O que eu ignoro não é quando as pessoas pregam de forma diferente, mas é que pregam o que o texto está dizendo. Ou seja, eles estão sabotando o texto. E quantas pessoas sabotam a vida, sabota uma pregação?
eles pregam uma coisa sem acreditar que está pregando. Vou pregar na provisão, mas não creio em milagre. Como é que um cara prega provisão sem crer em milagre? Entendeu? É assim, são pessoas que têm duplas personalidades e vai se adequando. E aí ele disse bem claro, olha, máscara, há tantas variedades de máscara quanto variedade de personalidade. Eles vão se adequando. Existe a máscara da... Já observou nas igrejas, quando as pessoas gostam de usar umas máscaras, vamos supor, na Santa Ceia, eu vou usar a máscara da santidade, que eu passo o mês todinho com safadez, com desmantelho, vou para a ceia. Não, meu filho. É a vida como um todo. É aquele que eu sempre digo, eu não posso diferenciar o sagrado do profano. Tudo para Deus tem que ser o quê? Sagrado. A minha vida tem que ser santa da cama até o altar. É assim, as pessoas querem viver uma vida de falsidade. É aquilo que eu disse anteriormente. Vive uma esquizofrenia. Ou seja, não queira você ter a duplicidade, ser outra pessoa. Seja você autêntico. A gente vê uma coisa, a gente viu na lição anterior, que um cara como Davi, que era segundo o coração de Deus, mas usava máscara. Porque a máscara, em dado momento, um exemplo, eu posso talvez não usar máscara aqui, nessa live, mas posso usar em outro lugar. Vocês entendem? Ou seja, Davi, ele usou a máscara quando ele enrolou no caso de Betsebe, né? Ele não foi sincero com Urias. Já Urias não usou máscara com Davi. E assim, vamos pensar, onde é em dado momento da vida da gente que a gente usa uma máscara? Os que usam essa máscara têm 2 pesos e 2 medidas. Aos outros, eu trato com rigor da lei, com o chicote. A mim, com a doçura da graça e das carícias. Quando o indivíduo tem a máscara da duplicidade, é aquele indivíduo assim, olha, aquela roupa ali é profana. Aquele short é imundo. Ele combate o desmantelar, a prostituição daquela pessoa, mas ele é prostituto. Quantos pastores vivem dessa forma? Combatendo uma coisa que eles próprios fazem. De hipocrisia. Eu não estou dizendo que a gente não tem que combater o pecado. Tem. Agora, eu não posso combater o pecado, como diz Jesus. Eu não posso querer, vamos supor, justificar o meu erro, apontando o erro do outro. Como diz Jesus, olha, quer tirar o quê? O argueiro do olho do meu irmão, enquanto em mim tem a trave. Quando você vê aquela pessoa super santarramente numa igreja, quer de ser santa, santidade é uma coisa e santarrão é outra. Porque o santarrão, ele se coloca num pedestral de acima, ele olha para Jeane de cima para baixo. Ele olha humilhando. Pode encontrar lá na raiz, você vai encontrar uma vida de duplicidade. Ele vai encontrar uma vida de aparência na igreja, agora lá ele vai ter uma duplicidade lá fora. Ele vai viver uma vida totalmente oposta ao que prega. É assim, cuidado em pessoas que vivem duplicidade, né? Ou seja, eles são rigorosos com os outros, mas eles são frouxos com eles. A lei, para qual é a lei? Para os outros. Os fariseus faziam isso, lembra disso? Eles botavam cargas e mais carga nos outros, mas eles viviam... Lembra dos filhos de Eli? Os filhos de Eli, eles queriam que o povo trouxesse, né? Como é que diz? As ofertas para a casa do Senhor, e tinha um garfo lá. O que vinha no garfo, ele pegava. E o que ficava na panela, ele não podia pegar. Eles eram tão ladrão de uma forma que eles não pegavam no garfo. Ele pegava as carnes que deveriam ser queimadas, eles faziam churrasco para eles. Viviam se prostituindo, como diz a Bíblia, na frente da tenda da congregação. E o que aconteceu? Deus matou os filhos de Eli e matou o próprio Eli, que era conivente. E muitas vezes Deus faz uma varredura na igreja, daqueles que pecam e daqueles, sabe o quê? Que são coniventes com o pecado. Você como ovelha, se eu estiver pecando e você não vir me repreender, vocês vão ser culpados. Eu vendo qualquer um de vocês se prostituindo
e não repreender a luz da Escritura, vou pagar. Ah, pastor, o pastor não está prostituindo quem está é a ovelha, mas o pastor é conivente em ver, roubando, mentindo. Vocês entendem? Ou seja, a obrigatoriedade nossa é de nós não julgarmos, mas nós conduzirmos uns aos outros na palavra do Senhor. E aí você vê que, onde ele diz assim, ó, olha, os que usam as máscaras têm 2 pesos, 2 medidas. Eles são rigorosos com os outros, mas por trás são frouxos, folgados para com ele. As pessoas que usam essa máscara têm uma autoimagem doente. Ou seja, são pessoas esquizofrênicas. Pessoas que contam uma mentira, que prega, mas eles mesmos acreditam na pregação. Eles contam um testemunho, inventam um testemunho. E ao inventar o testemunho, eles acreditam no testemunho. Vamos nos policiar e saber, será que em dado momento eu estou com alguma máscara? Em dado momento estou usando a máscara da duplicidade? E aí ele prossegue dizendo assim, olha, as pessoas que usam as máscaras têm uma autoimagem doentia, é doente. São pessoas deformadas, por isso tentam esconder a feiura do próprio rosto, jogando lama no rosto dos outros. Ele tem um defeito, mas para esconder o defeito dele, ele tem que fazer o quê? Ele tem que jogar lama na cara do outro. Quando você vê alguém querendo, como diz Jesus, querer tirar o argueiro bem pequenininho do olho do seu irmão, pode ir no dele, que vai encontrar uma imundícia, porque isso é o que a própria palavra do Senhor diz. Por isso, tentam esconder a feiura do próprio rosto, jogando lama nos outros. São pessoas que imitam o urubu, alegram-se com a desgraça dos outros, celebram não apenas as suas conquistas, mas sentem também prazer mórbido no fracasso dos outros. Só que muitos se colocam numa posição de superioridade. Eu sou o bambambam, eu sou o melhor. Não, meu irmão, não é nada. E assim, o crente, o que usa a máscara de duplicidade, ele vive da miséria do outro, da fofoca. Ele não só se alegra com a conquista dele, mas ele se alegra com a queda do outro. Diferente do que a Bíblia diz, né? Chorai com os que choram. Alegrai com os que se alegram. É assim que tem que ser o crente. Agora, tem muitos que se alegram com a alegria dele e se alegra com a queda do outro. A queda do outro é alegria para ele. Isso é terrível. Né? E paz vocês. Vamos pensar bem. Será que muitas igrejas, estava na nossa igreja, e muitas vezes na minha vida, em dado momento, eu não estou vivendo uma vida de duplicidade? É como Jesus, ó, fariseu, está na paz do Senhor aí, mas é uma paz do Senhor falsa. A máscara da duplicidade leva o seu usuário a ter não só uma visão distorcida, mas uma visão dupla. Ou seja, quando o cara está com uma máscara da duplicidade, ele tem uma visão distorcida. O que é uma visão distorcida? Já observa aquelas pessoas que têm aquelas miragens no deserto? Eles conseguem ver uma coisa que não é realidade. Eles têm uma visão dupla. Eles conseguem acreditar na própria mentira que eles contam. Entendeu? São indivíduos que são movidos pela própria cegueira espiritual que eles próprios... Ou seja, tudo criado na mente. Tem muitas pessoas com mente doentia, pessoal. Entendeu? Cria coisas terríveis na mente. E tem aquele como verdade. O caminho da gente é viver o equilíbrio. E jamais os polos. Jamais os extremos. Aí veja bem aqui, ó. A duplicidade também tem 2 caras, 2 personalidades. Tem ser uma coisa aqui e outra ali. É um indivíduo que não tem. É um camaleão. Já observou o camaleão, que vai se adequando? Ele no meio do pentecostal, no meio de reformado, é reformado. Se for pregar numa igreja, você eu mesmo. Pronto, gosta em gostar. É dessa forma que a gente tem que entender. Agora você vê que pessoas de dupla personalidade, ele é o quê? Ele tem 2 caras, 2 personalidades. Ele tem uma cara aqui, outra acolá. Ele é paz do Senhor em cima do púlpito, aleluia, glória a Deus. Em casa é chamando palavrão. Ou seja, com dupla personalidade. Certa feita, o apóstolo Paulo presenciou
precisou confrontar Paulo, porque estava adotando uma atitude assim, sendo uma postura dupla. Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 2, verso 11. Você vê, Paulo teve de que nas conversas para com Pedro, porque Pedro estava com dupla personalidade. Veja o que é que diz Gálatas capítulo 2, verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhes face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Analise bem, olha. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas era quem? Simão, viu? Pedro, viu? Quando Pedro veio a Antioquia, resistir face a face. Olha como a expressão que Paulo está dizendo. Eu não conversei ali, a esconde, não. Eu tive um olho no olho com ele. É isso que um homem e uma mulher de Deus tem que fazer. Olhe face a face, olho no olho, não é isso? Porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegar alguns da parte de Tiago, antes de chegar a turma de Tiago, ele comia com os gentios, ou seja, era dos gentios lá, entendeu? Quando Tiago chegou, ele se afastou. Ele disse, olha, vão achar que eu estou desviado. Ou seja, ele comia com os gentios, a igreja gentílica. Quando Tiago chegou, que era da origem judaica, ele disse, não, eu dei uma de João sem braço, eu nem conheço nem vocês. Entendeu? Olha, quem é que está fazendo isso? Pedro, um dos tentáculos da igreja, um dos colunas da igreja. Olha, quando Tiago chegou, ele comia com os gentios. Porém, quando começou a afastar-se, por fim, separou-se temendo os da circuncisão. Lembra aí? O que é o da circuncisão? Temendo os religiosos, os judeus, porque era circuncidado. Né? Quantas pessoas têm essa duplicidade? Um exemplo, vive uma vida dupla. Eu já vi alguém dizer, olha, a calça comprida pode ser usado na feira, agora na igreja não pode. Meu irmão, se é pecado na igreja, é pecado em todo canto. O negócio não é o ambiente, o negócio é o estilo. Se a calça é imunda, se a calça é uma calça colada, bem como não é uma calça, é uma roupa. É aquele quando quem está vendo nas quinta-feiras sobre as bem-aventuranças, não lembra disso? Do Sermão do Monte, onde ele disse, olha, tem na lei, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, né? Aquele que olhar ilicitamente para uma mulher no coração já pecou. As pessoas pensam que pecar simplesmente é pecar no ato. Não se peca no pensamento. Se peca numa mente imunda. É assim, para essa mulher, o pecar simplesmente era simplesmente um pecar externo. Não, mas o maior pecado está aqui dentro. Vamos supor, eu posso ser assassino de um irmão na mente, na língua. Quantos crentes assassinam na língua? Assassinam mesmo, assim, você vê a fofoca, por isso que a gente vê na Bíblia, assim, que aquele que semeia contenda entre os irmãos é o que? É abominação aos olhos de Deus. E o que você vê de fofoca na igreja? De gente matando o outro. Não, é a divisão, a cena está aqui, mas metade fica, o grupo de A, de B. Não, meu irmão, por aí. E vai jogando um contra o outro. Isso é uma coisa maligna. Isso é duplicidade. E precisa ser enfrentado. E aí você vê que o Senhor chama, como é que diz? Paulo chama a atenção de Pedro acerca disso. Pedro estava andando de João sem braço. Na frente dos gentios, antes do judeu chegar, era gentil para cá, para lá. O judeu chegou, separa daqui, vocês são imundos. E você vê ali, ele comia com os gentios, quando, porém, chegando, começou a afastar-se, né? Quando Tiago chegou, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. Também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntando-se com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Ou seja, além de Pedro ser hipócrita, levou Barnabé e mais outros judeus, porque achavam-se melhor. E o que você vê muitos crentes se acham muito melhor, né? Mais crente, mais salvo. Aqui o poder desce. E você vê o que a gente vê aí de capa caindo, como eu estou mostrando a vocês. Mas o crente tem que viver uma vida de autenticidade.
de sinceridade diante de Deus. Vamos prosseguir aqui, olha. Os irmãos José viveram a duplicidade durante 20 anos. Porém, por serem medíocres, alimentavam a inveja de José. Em vez de imitar José, resolveram matá-lo, sem arrancar as suas máscaras de inveja, jogaram o molde na força, ou seja, na fossa. José tem um sonho, como a gente sabe muito bem. No lugar deles reconhecer o sonho de José, no lugar deles pegarem o molde que era José, ou seja, o exemplo, eles tentaram se livrar de José. E ao se livrar de José, eles criaram uma mentira. E para justificar uma mentira, eles tiveram que justificar outra mentira. Nunca esqueça. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando alguém inventa uma mentira, quando alguém inventa de usar uma máscara, ele não vai ficar só naquela máscara, não. Ele tem que botar outra em cima, para ir justificando. E ele vai se enrolando. Já observou como os policiais conseguem, os investigadores conseguem identificar um crime? O cara chegar assim, vamos supor, você diz assim, você é acusado de matar fulano e tal, você diz, chegou que hora? Ele disse, eu cheguei 10 horas da noite. Aí vai lá no GPS, não está de 10, está de 12. Aí começa. Um simples rastro que ele deixa de mentira, já deixa o que? Caminho. Esses irmãos de José, no lugar de submeterem ao sonho que Deus tinha na vida deles, eles mataram José. E aí, para justificar o erro, eles começaram a inventar muitas outras mentiras. Observe o que aconteceu. Para encobrir uma mentira, tiveram que inventar outra. Mentiram para Jacó, sugerindo que José tinha sido devorado por uma fera. Não apenas jogar José numa cova funda, mas também lançaram o pai num poço profundo de desespero e de luto. Ou seja, já observou aquela qualidade de pai que nunca conseguiu enterrar o seu filho? Por exemplo, você tem um filho, e Deus o livre esse filho de 3 anos, desapareça. Nunca você sabe onde ele parou, você não sabe se ele morreu, se ele está vivo. Você está com um indivíduo que você nem morreu, nem está vivo. Aquela coisa, José foi da mesma forma. Eles, além de matarem o sonho de José, tentarem matar, eles mataram quem? Os sonhos de Jacó. Eles deixaram Jacó morrendo dia após dia. Eles deixaram Jacó se acabando lentamente. E todos os dias, durante 20 anos, eles olhavam para a casa de Jacó e viam Jacó chorando. E não tiveram coragem de dizer, não, pai, nós mentimos para o senhor. Jacó, pai, José não foi devorado por uma fera. Nós jogamos... Não, eles passaram 20 anos, além de errar. E aí eu quero abrir um parênteses. O problema não é o erro. O problema não é só usar a máscara, é continuar usando as máscaras. Os irmãos José, eles usaram a máscara e continuaram usando por 20 anos. Por isso que eu me atenho a Provérbios 28, 13. Aqueles que encobrem suas transgressões não prosperam. Aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Não se pode ter arrependimento quando não há confissão e abandono de pecado. Tem pessoas que até confessam, mas continuam no pecado. Mas tem que confessar e deixar. Esses irmãos passaram 20 anos enrolando o pai, vendo o pai chorar, mas não abriram mão de suas máscaras. E aí eu digo uma coisa, se você usar a máscara, deixa a máscara cair. Tira a máscara, melhor dizendo, antes que ela caia. Porque o que acontece em muitos crentes é que vão até se acostumando e não sabem nem o que é máscara e o que é mais corpo, o que é mais rosto. Para ele, máscara e rosto virou a mesma coisa. Eles criam uma mentira que eles próprios acreditam na sua própria mentira. Aí vejam bem, olha, não apenas quiseram matar José, também mataram Jacó de tristeza. As lágrimas de Jacó denunciavam todos os dias os pecados dos seus filhos. Eles não apenas mentiram, mas mantiveram esta mentira durante 2 décadas. Eles não só mentiram, eles continuaram mentindo. Nunca esqueça, o ato de mentir, o ato de usar máscara não é só usar uma vez, é continuar usando. O pecado reside muitas vezes aí nessa insistência do erro da máscara.
Os dias se passaram e aquela mentira permaneceu viva no coração deles. Cada gemido, soluço de Jacó denunciava o crime de terem vendido o irmão e mentindo para o pai. Para driblar a própria consciência culpada, eles colocaram uma pesada máscara de duplicidade. Para uma máscara durar 20 anos, ela tem que ser bem colada. Ela tem que ser uma duplicidade, uma máscara muito pesada, a ponto de eles não ter capacidade de arrancar. A cada noite que se reuniam ao redor da mesa e viam a cadeira de José vazia, as lágrimas rolando pelo rosto enrugado de Jacó, eles eram confrontados a tirar a máscara. Analisou? 20 anos. A mesa lá, posta, vamos comer, vamos orar, agradecer a Deus pela comida. O banco de Jacó, de José, estava vazio. E quando Jacó talvez olhava para aquele banco, as lágrimas caíam. Toda lágrima que Jacó caía, para um coração quebrantado, era uma flechada. Para eles, era um coração que insensível. Eles estavam tão acostumados com o erro, com a máscara, que eles não se deram conta. Não, vamos se reunir, vamos contar a verdade do nosso Pai. Não. Nós erramos e vamos continuar errando. O que eu vejo de muito perigo num crente, como eu disse a vocês, não é o erro, não é a queda, é continuar na queda. Cair, eu e você está sujeito a cair. Agora o que não pode é eu cair, continuar o quê? Prostrado. É eu cair na lama e ficar me debatendo na lama. Uma ovelha cai na lama, mas não é da lama. Porca, você tira da lama, mas quando você corta a corda, ela volta para a lama, porque ela se deleita na lama. A lama para a cobra, melhor dizendo, para a porca, de fato, é a natureza dela, né? E aí esses homens não tiveram a coragem de se voltar para o Senhor. E aí, meus irmãos, vamos prosseguir, olha. Mas a máscara estava muito ajustada no semblante dos irmãos de José. Eles não tiraram nem mesmo para dormir. A máscara engessou neles. Estavam impedindo. Os anos se passaram, porém eles não conseguiram realmente livrar-se de José. Tiraram do caminho, mas não da consciência. Ou seja, eu posso tirar as coisas do meu caminho, mas não sai da consciência o pecado, a queda, o erro. A fome os levou ao Egito. Jamais imaginavam encontrar José na terra das pirâmides milenares. Jamais pensavam ver o irmão às margens do grande rio. Mas o improvável aconteceu. Eles não contaram com a providência divina. Eles maquinaram um plano para afastar José para sempre da vida deles, mas esqueceram de que Deus estava no controle de todas as coisas. Eles rejeitavam a José, mas Deus era com José. Deus abençoou José. Deus arrancou José dos porões da prisão e o levou ao palácio. Agora José não era mais um escravo, nem um prisioneiro, mas o governador do Egito. Os irmãos de José, assolados pela fome, não paravam, vão parar exatamente no palácio. O mal que intentaram contra José, Deus o transformou em bênção. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 50, verso 20. Eu gosto muito desse verso. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vendo agora, para que se conserve em vida muita gente. Ou seja, eles planejaram o que? O mal, mas Deus tornou o mal em bem. Isso mostra que Deus muda a situação na vida do crente. Aí analise bem, olha, os homens podem cometer suas atrocidades na história, mas não pode remover Deus do trono da história. O homem pode causar atrocidade na história, mas jamais retroceder Deus do trono, que é Deus está no trono, para fazer história. Por isso que diz assim, ó, eles podem atentar contra os filhos de Deus, mas não podem frustrar os desígnios de Deus, e fazer que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28 deixa bem claro. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Romanos 8, 28 nos diz essa verdade. No Egito, José reconhece seus irmãos. Resolve despertar-lhes a consciência cauterizada. Eles, apertados, encurralados por José, disseram: nós somos homens honestos. Olha como é que eles diziam ali, ó. Nós somos homens honestos, diz o capítulo 42, do verso 11 de Gênesis. Como era que eles eram honestos se eles passaram 20 anos mentindo a Jacó? Quantas vezes a gente acha que a gente é honesto, mas a gente não tem uma vida de honestidade? Um exemplo, eu posso ser honesto e não vender o voto, mas posso ser desonesto em ser falso com Giane, em ser falso com Paulinho. E assim, tudo isso mostra a minha desonestidade. Como José viu a desonestidade do coração dos seus irmãos. Os homens, eles disseram, nós somos homens honestos. Honestos, coisa nenhuma. De honestidade, eles não tinham nada. O discurso era uma e a prática era outra. As palavras eram bonitas, mas a vida deles reprovava suas palavras. Aí nunca esqueça, discurso é uma coisa e vida é outra. A pessoa que vive de duplicidade, ele tem um discurso talvez até bonito, uma pregação até bonita, um louvor até bonito, mas não tem o que? Uma ação bonita, o quanto fala. A integridade deles não suportava uma investigação meticulosa, ou seja, minuciosa. Ao serem confrontados com a verdade, ao serem levados sob o prumo de Deus, as massas caíram. A mentira veio à tona e eles se tornaram indesculpáveis. 20 anos de aparência, 20 anos de vida dupla. E aí ele prossegue, 20 anos tentando consolar o pai, Jacó, com falsas palavras. Ou seja, eles passaram 20 anos mentindo. Toda vez que Jacó chorava, que a Bíblia diz que Jacó era muito pegado com José, por ser o filho de Raquel, né? E era, de fato, aquele apego que ele tem muito forte com Raquel, com José e Benjamim, que era fruto da amada dele, que era Raquel. Talvez toda vez que Jacó chorava, ele disse, não, pai, Coisa já morreu, né? Toda vez, talvez eles mentiam a cada lágrima que Jacó derrubava. 20 anos mentindo. E aí dizendo que eram pessoas honestas. 20 anos convivendo com a consciência culpada. E ainda tendo a coragem de dizer que eram homens honestos. A máscara estava tão engessada que eles não viam mais. Eles estavam convencidos de que eram homens honestos, mas eram corruptos e mentirosos. Ou seja, eles já não sabiam diferenciar o que era máscara de face. Mentiram tanto que aprenderam o quê? A acreditar na sua própria mentira. E tem pessoas que mentem tanto, criam uma mentira há 10 anos atrás, e eles mantêm essa mentira até hoje, por contar tantas vezes a mesma mentira, que essa mentira se torna uma verdade. Quantas pessoas mentem, vamos supor, num testemunho, como eu disse, mentem numa pregação, e depois eles acreditam naquilo que ele próprio está dizendo. Vamos prosseguir. Aí aqui, além dos irmãos José, o Hernando Dias Lopes ele levanta a história de Naamã, que é outro exemplo de pessoas que viviam em duplicidade. Analise bem aqui. Ó. A Bíblia fala de Naamã, um grande general da Síria, que era amado pelo povo. Naamã era um grande líder, era temido, admirado pelo seu povo. Naamã era um conquistador, um homem famoso, vitorioso, valente, herói de muitas batalhas. Sua fama percorria todo o país. Seu nome era celebrado nas praças pelos seus grandes gestos de heroísmo. Naamã, porém, era leproso. Ou seja, Naamã tem uma vida pública muito bonita, porque já Naamã era general. Naamã era general no palácio, Naamã era general na vida pública, mas em casa Naamã era leproso. Por quê? Porque em casa era a realidade. Era em casa que Naamã se despia. Era em casa que Naamã tinha que tirar a máscara. E eu sempre digo, se existe um ambiente mais íntimo da gente é o lar. É onde de fato nós somos. Por isso que quando Jesus ali falando sobre oração, mas quando a gente vai tratar de oração, que Jesus diz, olha, entre no teu quarto, fecha a tua porta. Olha, casa já é o lugar íntimo.
O lugar mais íntimo da casa é o quarto. É no quarto que você tem sua intimidade. Isso mostra o quê? Que a verdadeira realidade da gente é no íntimo. Naamã era muito belo fora. E o povo gosta de beleza fora, né? Como eu digo, ó, crente de Facebook. Já observou que gente ora mais em Facebook do que no quarto? Faz as coisas muito mais para ser visível lá fora do que dentro. Lembra da esmola? Quando tu for dar esmola, com a o quê? Com a mão esquerda, né? Esconde a direita para que não esteja vendo. Ou seja, eu não vou tocar nas trombetas o que tu vai fazer, que tu vai orar, que tu vai jejuar. É uma coisa de foro íntimo. Aí, assim, Naamã era um indivíduo que tinha uma personalidade dupla. Ele era general no público, mas dentro de casa ele era o que? Era o leproso. E ele prossegue, olha. Naamã era leproso. Fora dos portões, com as suas armaduras de guerra, era sucesso. Mas quando chegava em casa, tirava a sua indumentária, era um indivíduo lamentável. Lá fora, famoso, em casa, leproso. Olha como é interessante. Lá fora, formoso, em casa, leproso. Dá até como é que diz, de uma pregação, né? Pode anotar aí vocês, né? Lá fora, famoso, em casa, leproso. E aí você pode pegar a ideia do Naamã e botar para a vida de muitos crentes. Aí o que acontece? Aparece ele agredindo a esposa, que talvez já é de praxe fazer isso. E o Naamã é da mesma forma. O Naamã é um indivíduo o quê? Famoso lá fora, mas leproso dentro de casa. Lá fora, aplaudidos pelas multidões. Em casa não podia ser abraçado, não podia abraçar a esposa, nem filhos, colocar no colo. Naamã tinha duas vidas, uma no exterior e outra no recesso do seu lar. Lá fora, aclamado, em casa evitado. Olha uma coisa, lá fora aclamado, em casa evitado. Você diz aquela mulher dificilmente conseguia abraçar um podre vivo. Ah, pastor, por que Naamã estava muito bem lá fora? Porque Naamã cobria sua podridão. Naamã cobria com sua indumentária, com suas conquistas. Vamos agora fazer. Será que a gente não tem nessas indumentárias? Quantos esposos de pastores estão deixando eles? Quantos filhos de pastores não querem ir para a igreja? Porque o pastor da igreja é uma coisa e o pai dele dentro de casa é outra. O maior testemunho que a gente dá, meu irmão, o maior legado que a gente tem que deixar aos nossos lados, tem que cuidar, começa no lar. É isso que a gente tem que pensar. Vamos fazer com que a gente possa dar testemunho por onde quer que a gente passe. Porque senão a gente vai viver as indumentárias de Naamã. Muito aclamado. Pastor Zé Maria é uma bênção, mas em casa é uma maldição. Isso é terrível. E Naamã vivia isso. E aí você vê, olha, Naamã tinha duas vidas, uma no exterior e outra no recesso do lar. Uma pessoa assim, um sucesso fora de casa, mas um leproso dentro da família. Uma bênção na igreja, mas um transtorno para o lar. Na vida exibe piedade angelical, em casa uma impiedade demoníaca. Tem gente que se transforma. Tem gente que vive vamos supor, é um anjo, né? Meu amor para cá, meu bem para lá, mas dentro de casa é altamente um demônio, agressivo, não tem sensibilidade de nada. E é terrível viver dessa forma, porque são massas que hoje ou amanhã cairão. Os de fora têm respeito, com os de casa, desprezo. Lá fora tem renome, em casa é um excluído. Vivem mesmo, sem culpa. Duas realidades. Vive com a máscara da duplicidade. Aí prossegue. Certa mulher, com seu coração apertado de dor, decepção, com o marido disse, meu marido passa uma hora de joelho na igreja, mas quando chega em casa, dá patadas em todo mundo, como um cavalo selvagem. Na igreja, um intercessor. Em casa, um acusador. Se eu disser que eu não menti, eu estou usando máscara. Mas a gente tem que ter, no mínimo, coragem de dizer assim, vamos enfrentar naquilo que a gente puder a falar a verdade. Porque é muito difícil falar a verdade. Não é uma coisa muito fácil, mas é necessário. Amém? Olha, aí diz assim acerca de Eliseu e Naamã, observe bem. Naamã
como vocês sabem, queria a cura. E quando Eliseu recebe aquela carta, Naamã pensava que Eliseu ia chalerar ele. Ia sair, ia fazer uma oração, e é homem de Deus assim. Vamos ver como é que aconteceu. Antes de Eliseu ser curado, antes de Eliseu curar Naamã de sua lepra, demonstrou a necessidade de Naamã tirar a máscara da duplicidade. Naamã queria ser curado com as roupas e honrarias de um homem famoso. Ele queria ostentar no peito os distintivos de sua vitória. Queria que o profeta viesse ao seu encontro e lhe prestasse as honrarias que julgava merecer. Naamã estava acostumado com os holofotes. Naamã só estava acostumado a encontrar babão. E o que o povo gosta é babão. O que o povo gosta de babão e ser babado. Já observar aquele tipo de igreja que gosta de um pastor, eles gostam de babar o pastor e que o pastor babe dele. Amém? E veja bem, Naamã queria ser babado. Naamã queria estar nos holofotes. E o que Deus quisesse, Naamã, quer vitória? Quer? Tire a capa. Deixa a capa cair. Deixa a máscara ruir. E eu digo uma coisa a vocês para encerrar, olha. Ou de fato, ou você tira a capa, ou Deus faz a capa cair. Ou eu tiro a máscara, ou o Senhor vai arrancar a máscara com o tempo. Mas ficar do jeito que está, não vai ficar. Porque é Deus, meu irmão, que se encarrega. Olha, Deus encurralou Naamã pelo quê? Para ele tirar a sua capa. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções. Pensava que todo mundo girava em torno dele. Naamã queria determinar a liturgia do culto da sua cura. As pessoas querem o culto do jeito que ele quer. O culto não é para você. Eu gostei do culto hoje. Ontem eu não gostei. Quer dizer, o culto é para tu? Tu não fosse para o culto para tu gostar do culto. Tu fosse culto para adorar o Senhor. Quando você for pregar, não procure saber se alguém gostou da sua pregação, não. Você pregue. Porque o que a Bíblia diz, olha, que ouçam ou que deixem de ouvir. Essa é a função de um profeta. Profeta da qualidade de quê? De João Batista. Rolava o pescoço, ele dizia a verdade. Hoje a gente tem uns pernas de pau que não são profetas, não. Profeta é aquele que chega e diz a realidade, diz a verdade. Que ouçam o que deixam de ouvir. O que a gente está faltando nos dias de hoje é profeta que prega a verdade, como a Bíblia quer que façamos. Amém? Veja o que aconteceu com Naamã, né? Afinal de contas, julgava-se um homem especial, o Naamã. Ele julgava muito importante, achava que até Deus que deveria estar muito impressionado com ele. Mas Eliseu não saiu ao seu encontro. Eliseu não babou Naamã. Quando a comitiva chegou na frente da casa de Eliseu, Eliseu nem saiu lá fora. Diga a ele, quer ser curado? Quer. Vá naquele rio cauduloso, barrento, dê 7 mergulhos lá. O homem cirou. Ele nem as caras me deu, mandou um recado. Eu pensava que ele ia botar o tapete de, como é que diz, vermelho, e tocar trombeta, chegue grande na mão, vem cá. Não, ele nem as caras deu na mão. Quer ser curado? Vá lá, tire sua indumentária, tire sua capa e desça. Porque ali era o símbolo da humilhação. E alguém quer ser exaltado, vai ser humilhado. O ego da gente não deixa. Mas uma das barreiras que mais interfere a nossa vitória chama-se o orgulho. Sabia? A gente não quer descer, não quer se humilhar. Naamã não queria se humilhar. Porque para Naamã se humilhar, Naamã tem que ter o quê? Tem que descer o quê? A sua capa. Naamã tem que tirar a máscara da duplicidade. E aí você vê, Eliseu nem vai não ao encontro, manda apenas um recado. Eliseu havia instruído que Naamã tinha mais que uma lepra, que deveria ser desvendado de sua pele. Ele tinha também um tremendo orgulho no coração. Por isso, o teor do recado de Eliseu foi esse: vai, lava 7 vezes no Jordão, e sua carne será restaurada e ficarás limpo. Segundo Reis 5:10. Mas Naamã, com altivez, se indignou e foi embora, dizendo: pensava que ele iria ter comigo, fosse em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria.
o leproso. Quer dizer, segundo Reis 5. Era o que Naamã sonhava. Era Eliseu passando a mão ali nas feridas dele e curando. O que muitas pessoas querem é esse holofote. Mas o homem de Deus é da qualidade de Eliseu, manda um recado. Caminho de vitória, se humilha. E é isso que Jesus reitera no Evangelho. O que é vitória, se humilha. Porque quem se humilhar será o quê? Exaltado. Eu sempre digo, para o crente subir, só existe uma forma de subir, que é descer. O caminho é descer para subir. Porque no reino de Deus há inversão. É invertido. Se alguém quer ser exaltado, seja humilde. Quer cair, seja prepotente. E aí você vê, Naamã desprezou o método e o lugar determinado por Deus. Analise bem. Uma verdade que vocês podem aprender aqui para a gente encerrar. Olha. Naamã, ele desprezou o lugar, que era o rio, ou seja, o que? Um rio que? Caudaloso, barrento. E o método. Naamã queria o método dele, mas eu não tenho que procurar saber o meu método, nem saber o método de Deus. Deus muitas vezes manda para um lugar barrento, um lugar insignificante, um lugar que não tem holofote, um lugar que não tem prestígio, mas esse lugar que muitas vezes Deus tem. Naamã desprezou o método e o lugar determinado por Deus, que Eliseu veio para a sua cura. Mas, quando Eliseu ordenou a Naamã para lavar-se no Rio Jordão 7 vezes, exatamente para quebrar a arrogância de Naamã. A lepra do orgulhoso era mais devastadora do que aquela apodrecida pele. Para mergulhar no Jordão, Naamã precisava tirar a armadura. Sabe por que Naamã resistiu tanto a Eliseu? Porque Naamã tinha que se despir. Naamã tinha que mostrar para aqueles subordados, pessoas subalternas dele, os soldados dele, quem era Naamã? Não o bonitão das tapiocas, mas Naamã o quê? O apodrecido. Naamã tinha que mostrar para aqueles pessoas que estavam ao redor dele quem era Naamã. E muitas vezes a gente não quer mostrar quem somos. A gente quer continuar com as nossas capas, com as nossas máscaras. Quer ter vitória? Tire a máscara. Seja você mesmo dentro. Amém? Lembra do conceito do que é ser sincero? É sem cera. É sem fechar a brecha. Lembra do sem cera? O cara tinha o vaso lá cheio de buraco, no que o vaso rachado, colocava a cera e depois pintava. Muito bonito o vaso. No calor, a cera derretia, começava a encontrar as brechas. Tem crente que quer tapar a sua vida rachada com cera. Mas quando vê o calor, na verdade, a cera derrete. Naamã resistiu porque Naamã não queria ser ele mesmo. Naamã não queria tirar a sua indumentária de capitão e ser o leproso. Quer ter vitória, tira a capa. Quer ter vitória, tira a máscara da duplicidade. Amém?